Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Meu nome é Matheus Medeiros e vamos embora falar de Botafogo, que está ativo no mercado na busca por um lateral direito. Desde a saída do Daniel Borges para o América Mineiro e infelizmente a lesão do Rafael, que só volta no ano que vem, o Botafogo ficou somente com o Di Plácido como opção na lateral direita. E isso o Bruno Lage falou, inclusive na entrevista coletiva, citou essa lesão do Rafael. E o John Textor também confirmou que o Botafogo está de olho aí em reforços para essas posições em que o Botafogo está aí carente, digamos assim, né? O Botafogo quer pelo menos que tenha um titular e um reserva no mesmo nível. É isso que o Botafogo está buscando nessa janela de transferências. Então existe a possibilidade do Botafogo trazer lateral direito e também centroavante nessa segunda janela para reforçar cada vez mais o seu elenco. E o primeiro nome que saiu na mídia hoje foi o do lateral direito, o Wilson Manafá. Ele é um português, né? 28 anos, e ele era do Porto, do Futebol Clube do Porto. Vou contar um pouquinho sobre o Wilson Manafá para vocês. Esse jogador que em 2019 até 2021 era titular do Porto, e aí teve uma lesão grave, a mesma lesão que o Rafael teve, né? Ele teve uma lesão na patelar, né, no joelho, e acabou ficando fora por um ano. Então, em 2021, ele era titular do Porto e teve infelizmente, essa lesão muito grave. Em 2022, ele volta da lesão e o Porto decide colocar ele na equipe B para que ele consiga readquirir o ritmo, a forma e voltar a jogar bem, né? E aí ele fica de setembro de 2022 até fevereiro de 2023 no time B. Em fevereiro de 2023, ele volta ao time principal do Porto. E aí ele começa a revezar entre a titularidade e a reserva. Entra em alguns jogos, é titular em outros, fica na reserva e entra no segundo tempo em mais alguns. E agora, no mês de junho, acabou o contrato dele e ele não entrou em acordo com o Porto. Tá? O Porto até tentou renovar com ele por mais algumas temporadas, mas ele saiu do Futebol Clube do Porto e desde o dia 1º de julho está livre no mercado. Não é uma negociação fácil, é um jogador que tem outros clubes interessados, não é só o Botafogo que está interessado, ele tem inclusive sondagens para continuar na Europa, então não é encarado como uma negociação muito fácil, mas o Botafogo tenta seduzir o jogador através do Bruno Lage, que apesar de treinar o Benfica, conhece muito bem o jogador, e o jogador conhece muito bem o Bruno Lage, já que o Bruno Lage treinava em 2019 o Benfica, enquanto ele era lateral direito titular do Porto. Outra coincidência é que o Manafá já jogou com o Tiquinho Soares no Futebol Clube do Porto. Em 2019, Tiquinho estava no Porto e o Manafá era o lateral direito titular. O Tiquinho era o atacante titular do Porto naquela oportunidade. Então tem algumas coisas aí que podem fazer com que o Manafá venha ao Brasil. Inclusive, numa live hoje, a esposa do Wilson Manafá estava lá falando que era doida para conhecer o Brasil, e ficou ali um burburinho porque ela fez uma live e eles estavam arrumando as malas, pareciam que ia viajar para algum lugar, e aí os torcedores do Botafogo começaram a entrar na live, começaram a falar de Botafogo, começaram a falar de Brasil, e aí ela falou que é doida para visitar o Brasil, que é doida para conhecer aqui o nosso país. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história do Wilson Manafá. O que eu posso dizer é que é um jogador que é a cara da SAF do Botafogo. Força física, um jogador polivalente que joga de lateral direito, joga de lateral esquerdo, se precisar ele joga de ponta. É um jogador com muita força, um jogador realmente que tem números bem expressivos em termos físicos, um cara de muita habilidade e é um jogador que com certeza chegaria aqui nessa escassez de laterais que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um jogador que chegaria aqui com certeza para brigar pela titularidade, cara. O Wilson Manafá, se tiver 100% em forma, é um grandiosíssimo lateral direito.
tá? Então o Botafogo sabe da dificuldade, vai tentar a contratação, mas por enquanto não tem nada avançado, não tem nada ainda muito próximo. São contatos iniciais, o Botafogo está interessado, fez os primeiros contatos ali para saber valores, né? Saber valor de salário, etc, para ver se encaixa no orçamento. Então agora o próximo passo é o Botafogo tentar formalizar aí uma proposta oficial para o Wilson Manafá. Lembrando que jogador livre no mercado é o jeito que o John Textor gosta, né? Ele mesmo falou ontem na coletiva que ele não gosta de ficar pagando dinheiro para clube nenhum. Se ele vê uma boa oportunidade, o jogador estiver livre no mercado, ele prefere, porque aí ele paga o dinheiro do orçamento, ele paga em salários para o jogador, não paga em transferência para clube nenhum. Isso o John Textor falou ontem muito claro na coletiva. Então o Wilson Manafá é um estilo de jogador que agrada muito ao Botafogo hoje e agrada muito a SAF do clube, tá bom? Vamos ver o desenrolar dessa história e aqui no canal do Medeiros eu vou atualizando esse assunto para vocês. Lembrando também, não é só o Wilson Manafá que está na mesa do Botafogo. O Botafogo trabalha sempre com várias opções. Giovanni Gonzalez, que já teve seu nome ligado ao Botafogo na primeira janela, é um nome que ainda interessa ao clube. O lateral direito do Estudiantes, Leonardo Godoy, também foi sondado na primeira janela e é um nome que agrada também. Lateral direito, Léo Godoy, inclusive, se eu não me engano, ele fez gol na Copa Sul-Americana esses últimos jogos, eu acho que no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E o Mateu Ponte, do Danúbio, do Uruguai, também é um jogador que interessa ao Botafogo. Então o Botafogo trabalha com várias possibilidades, né? E a primeira que conseguir avançar, o Botafogo consegue a contratação. Combinados? Então a gente vai atualizando esse assunto de lateral direito para vocês sempre que possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima. Valeu!